O Internacional não tem esse problema, vai jogar no Beira-Rio hoje contra o Nacional. E bota a classificação do grupo, que embora o Nacional seja o cabeça de chave, né? Só uma dúvida. O Córdoba joga hoje com o Táchira ou não? O Córdoba, já veja pra você, cara. O Córdoba, grupo C, joga quinta-feira. Ah, então não temos quinta-feira. Os dois jogos ao mesmo tempo? Não. Quinta-feira. Hoje o Internacional encara o cabeça de chave. Só que o cabeça de chave parece que é o saco de pancadas do grupo. Que é o Nacional, né? Não somou nenhum ponto. O Inter joga em casa. E como é que você avalia a Libertadores do Inter até aqui, Jéssica? A Libertadores muito boa. No Brasileirão, o Inter tá vindo de empates, né? Enquanto que o Nacional, no Campeonato Uruguaio, vem de 3 vitórias. Só que não sei se é o parâmetro pra gente dizer que realmente o Nacional vive o melhor momento que o Inter. Eu não acho isso. O Inter é um time bem mais capaz mesmo. Deve vencer com tranquilidade, mas chama atenção para um fato. Achei o Inter no Grenal muito desatento, muito despreocupado. Talvez por uma reação, né, de ter vencido o título gaúcho em cima do Grêmio. O Grêmio vinha numa fase muito ruim, mas o Inter deixou de fazer muita coisa nesse jogo. Deixou de competir, deixou de marcar. Achei realmente displicente algumas movimentações táticas, por isso que passou sufoco nesse jogo contra o Grêmio. Então, esse é um ponto que não pode acontecer, porque se der esse tropeço, especialmente em Libertadores, pensando no Campeonato Brasileiro, era para o Inter estar mais para cima na tabela do Brasileirão. Então, o Inter deve ter o retorno do Vitor Gabriel, que é um zagueiro muito talentoso, estadual, né? que vem da base do Inter. É um futuro bem interessante ter esse menino. Deve ocupar ali a vaga do Rohel, que é um zagueiro mais experiente que o Inter estava contando por ali. No ataque, talvez Gabriel Carvalho, no lugar do Vitinho, é uma discussão que pode ter, né? Se for Gabriel Carvalho também, é um outro jovem que o Inter tem aí da base, com muito talento. Mas no resto deve ser esse Inter ali que está consolidado pelo Roger. Bem. Bom, os desafios de clubes brasileiros na Libertadores, LDU e Flamengo hoje, Internacional hoje. Amanhã tem Libertad e São Paulo, outro jogo pesadíssimo. Depois do empate do São Paulo em casa com a Alianza Lima, ele vai visitar o Libertad. 2 vitórias o Libertad já tem, né? Exato. Botafogo joga a vida dele na Argentina. Olha que semana pesada. Botafogo joga a vida dele amanhã contra o Estudiantes na Argentina. Não é exagero. Uma derrota amanhã pode deixar o Botafogo em situação... Porque a Universidade de Chile joga em casa com cara bobo, né? Hoje, não é? Se a Universidade de Chile ganha o jogo, vai a 9 pontos dentro do grupo. Isso aí. Semana pesadíssima mesmo. O Palmeiras visita o Bolívar, que é aquele jogo que você acaba nem contando muito, né? O que vier é lucro. E o Palmeiras vai para esse jogo com conforto, porque construiu isso, né? Ganhou os 2 primeiros, imagina se vai pressionado, né? Esse jogo jogo Bahia e Atlético Nacional, cara. O Palmeiras, nos últimos anos de Libertadores, quando vai muito lá em cima... Manda reserva, né? Manda time reserva. Time reserva. É essa a expectativa? Não sei. Mas tem sido a tática do Abel. Cara, esse jogo aqui, tanto faz titular ou reserva, é um jogo que dá pra eles têm mandado e ele reservas. tem esse direito porque depois ele joga 2 em São Paulo ainda. Nos 3 últimos ele já tem 6 pontos, ele tá confortável. Cara, faz seria sentido. a melhor estratégia, sem faz dúvida sentido. nenhuma. Faz muito sentido. Tô com ele. Botaria ali... Rapaziada que não jogou nada mais esse ano. Tranquilo, só o Palmeiras, né? A depender do que vai ser o Inter hoje nacional, mas o grupo do Inter tem Bahia e Atlético Nacional, que são... Esse jogo do Bahia, pra mim, Jéssica, vai definir se o Bahia vai passar ou não. Se ele perder esse jogo em casa, acho que ele vai sobrar no grupo. Esse jogo é o grupo muito mais difícil de todos, esse aí, né? É o mais equilibrado. E como a gente tá imaginando o Inter ganhando nas 7 pontos, o Bahia já tem um empate em casa com o Inter, talvez ele tivesse que buscar no Beira-Rio uma classificação e já começa a complicar. Se ele tropeçar e o Atlético Nacional contra o Inter for um jogo duríssimo pro Inter, apesar de 3-0, não vai ter o Inestrosa, né? Que é o principal jogador, vai cumprir suspensão nesse jogo, né? Pro Bahia é ótimo. E sabe o que é? Esses times todos, eles enfrentam os brasileiros hoje dando a vida, né? Porque eles sabem que as equipes brasileiras são mais competentes, têm mais qualidade, então eles fazem a Copa do Mundo contra as equipes brasileiras. Por isso que torna tão difícil, por isso o Rogério trocou um monte de gente ontem, né? Poupou pensando nisso. Pouco tempo de recuperação de segunda até quinta, então vai ter todo mundo inteiro, o meio campo principalmente inteiro, o Bahia para fazer esse jogo. Só uma informação aqui, o Rizek, o Rafael Araújo, que é nosso coordenador lá, o Alan, do Flamengo, tem uma condição chamada traços falcêmicos. Uma questão sanguínea, de oxigenação, então ele não é recomendável que ele jogue na altitude.